Se você tem tempo, para você que ainda não voltou ao trabalho, eu divido esse momento eu divido essa transição em basicamente 3 momentos: adaptação, introdução e execução. Vamos lá. A adaptação é o bebê começar a se adaptar com outra pessoa presente nesse. Isso para quem tem tempo, isso para quem ainda não voltou ao trabalho. É o bebê começar a se acostumar com a presença de outra pessoa. Isso é típico, importantíssimo para aquele bebê que só dorme com você, só dorme no seu colo, só dorme mamando, só você consegue botar para dormir. Alguns bebês, isso varia, mas alguns bebês, eles reagem mal até à presença de outras pessoas no mesmo ambiente. Não está nem pegando nele ainda, não está nem interagindo com ele ainda, só a presença de outras pessoas, alguns bebês já reagem mal. Então, o primeiro momento, a primeira coisa a fazer é essa, é adaptação. É você esperar. E aí, quanto tempo vai demorar essa adaptação? Varia. A babá que vai ficar com o teu bebê, é o pai que vai ficar com o teu bebê, como que ele reage, como que esse bebê está reagindo à presença da babá, à presença do pai? Como que esse bebê está reagindo? Não, reage tranquilo. Reage tranquilo com a presença da avó, do pai. Ótimo, então o momento de adaptação é rápido. Mas vão ter alguns bebês que de olhar para a avó, de olhar para a babá, já chora nos primeiros dias. Tá? Já chora nos primeiros dias. Mas isso passa. Passando, o bebê reagindo bem, você vai passar para o segundo momento, que é a introdução do ritual. Tá? E como o próprio nome diz, é a introdução do sono, a introdução do ritual. A babá, ou a avó, ou o pai, seja quem for, vai começar a fazer o bebê dormir. Vai começar, tá? E provavelmente o teu bebê vai estranhar nos primeiros dias. E quando tudo isso acontecer, assim como é para você também, no teu ajuste do ritual, quando isso acontecer, você vai ver em qual ponto do ritual o teu bebê está chorando. Em qual ponto do ritual o teu bebê está estranhando, certo? Em qual ponto ele está estranhando? Em qual ponto ele está chorando? E aí a babá começa a mudar. Aí a babá vai, ou o pai ou a avó vai precisar começar a fazer as adaptações. Essa parte do ritual vai ter que mudar. Mas não é o caso ainda. Ela vai começar a fazer testes, vai começar a pensar em coisas diferentes, você junto com ela. Mas nesse primeiro momento, ela começa a fazer o ritual. Ela começa tentando fazer um ritual igual o teu. Vamos dar um exemplo. Você, nas sonecas, você passeia pela casa um pouquinho com o bebê, depois leva para o quarto, dança com ele, amamenta e ele dorme. Então ele dorme mamando. Isso é o ritual típico para muitos de vocês. E ele dorme mamando. Toda essa primeira parte do ritual dá para babá fazer. Passear pela casa, entrar no quarto, dançar com o bebê. Como não vai ter o mamar, esse bebê vai estranhar e provavelmente ele vai chorar, certo? Dito tudo isso, nesse momento, a babá vai tentar. O objetivo final é que a babá consiga fazer o bebê dormir. Então a babá vai tentar. E a babá vai tentar acolher, consolar o bebê. Não, o bebê chorou. A mãe assume e termina o ritual. De novo, o importante é garantir a rotina de sonecas. O primeiro momento é garantir a rotina de sonecas. Depois desfaz. Depois de uns dias, a babá vai começar a tentar, olha, depois de dançar, eu vou começar a fazer massagem no bebê, começar a dar tapinha no bumbum do bebê, enfim, vai mudando. É preciso de tempo para o bebê também, é preciso dar tempo para o bebê para ele se acostumar com a presença de outra pessoa, certo? Então, mas nesse primeiro momento, que é a introdução do ritual, ele já se adaptou, tá nessa introdução do ritual, você precisa dar um tempinho para ele. Nesse momento, você ainda vai lá e intervém, certo? Até que vai chegar, e chega para todo mundo, o dia que a babá consegue fazer dormir. A avó consegue, o pai consegue, certo? E aí ela assume todo o ritual, e aí você não assume, e aí você não participa mais do ritual. E aí uma dica para vocês. Primeiro ponto, para você que vai delegar a função para alguém fazer o ritual, eu te aconselho que nesse momento, quando for começar o ritual, não deixa que o bebê te veja. Por que não deixar que o bebê te veja? Porque daqui, sei lá, um mês, 15 dias, você não vai estar mais presente. Então, o teu objetivo, teu bebê durma bem sem você, com outra pessoa. Ele durma tranquilo com outra pessoa. Se ele te vê, é extremamente compreensível que ele vai querer ser colocado para dormir por você. Que ele vai querer estar no seu colo. E não no da babá, e não no do pai, não no da avó. Ele vai querer estar no teu colo. Então, viu que o bebê está com sono? Vai começar o ritual, a babá vai começar o ritual, você já vai para outro cômodo e fica observando e fica aguardando, para que a babá faça isso e o bebê não te veja, porque daqui, quando você estiver trabalhando, ele não vai mais te ver, certo? Por isso que eu falei, é 15 a 30 dias. Depende do quantidade de coisas que você precisar ajustar. Vai depender se teu bebê só dorme mamando, aí provavelmente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para desfazer essa associação, certo? Adaptação é se adaptar à presença da babá. Introdução ao ritual. Agora, para aquela mãe que volta ao trabalho sem se preparar para isso.
a introdução e execução vai ser feita abruptamente, tudo junto. Não, o bebê não vai ter tempo para ele se adaptar a essa babá, se adaptar a essa nova rotina, se adaptar a ser colocado para dormir pela avó. Não vai ter tempo. O que antes era para, se ele chorar, a mãe assumir e garantir a soneca, agora, se ele chorar porque está nos braços da avó, porque está sendo colocado para dormir pelo pai, porque está sendo colocado para dormir pela babá, não vai ter a presença da mãe. Por isso que eu acho que é tão importante, por isso que eu considero tão importante esse preparo, esse tempo. E é muito comum. Algumas mães que não sabiam disso voltam ao trabalho. A babá só entra 2 dias antes, um dia antes da volta ao trabalho. O pai só assume os rituais, só assume a rotina um dia antes, 2 dias antes. E o bebê passa por dias e dias tirando sonecas muito curtas ou não tirando sonecas, entrando em efeito vulcânico. Por quê? Porque até ontem ele dormia no teu colo, ele dormia mamando. Hoje não tem mais colo, hoje não tem mais mamar na hora de dormir, tá? Então é compreensível, é muito comum passar alguns dias e aí vai passar por essa fase de introdução, vai passar por essa fase de adaptação, introdução e execução meio abruptamente. Certo? Dúvidas? Por que você não gosta de creche e escolinha? Isso como pediatra falando, tá? Como pediatra. Muito antes de coronavírus, eu já não gostava pela quantidade, pela incidência de infecções. Pela incidência de infecções. Uma coisa é um bebê 2 anos ficar gripado, outra coisa é um bebê de 1 ano ficar gripado. Normalmente são duas coisas diferentes. Outra coisa é uma criança de 3 anos ficar gripada. E para a mãe que volta a trabalhar home office? Para a mãe que volta a trabalhar home office, vai depender da flexibilidade do trabalho dela. Da flexibilidade. Ah, não, ela é um trabalho mais flexível, dá para ela se ausentar por alguns minutos, então ela se ausenta, faz o ritual como se não tivesse voltado a trabalhar. Não, é um trabalho que não tem essa flexibilidade, e aí às vezes não tem mesmo, e aí vai ter que fazer todo o processo de adaptação igualzinho como se você estivesse trabalhando externo. Ou é um trabalho que a mãe precisa, é um trabalho que a mãe precisa de concentração, ela precisa, enfim, ela precisa focar, ela precisa entrar no flow do trabalho. Não dá para ficar dispersando muito. Então é melhor fazer a adaptação igual, como se estivesse trabalhando externo. Alguém perguntou qual o limite de chorar? Não, choro nessa fase de adaptação, chorou ou sabe que vai chorar. Assim, o bebê sempre se agita antes de chorar. Ele nunca sai da calma para o choro. Ele se agita antes de chorar e percebeu que vai chorar, percebeu que chorou, a mãe assume. A mãe assume. O mais importante é garantir as sonecas. Porque se não tirar as sonecas, não vai dormir bem à noite também não.